Olá, pessoal, bem-vindos e bem-vindas aqui a mais esse nosso encontro semanal na multiplataforma Tati, nosso encontro aí no programa Conexões Ribeirão, sempre uma grande entrevistada toda em especial, como hoje, né? Nós temos a grata satisfação e o prazer de estar recebendo aqui a nossa querida Camila Lyon, psicóloga, doutoranda aí de psicologia na USP de Ribeirão Preto. Bem-vinda, Camila. Muito obrigada, professor Lages. É um prazer estar aqui podendo dialogar um pouquinho com você hoje. Muito bom, e vai ser um diálogo interessante, hein? Eu acho que é a primeira vez que a gente está conversando, né, sobre um tema da importância, da urgência e da necessidade de muita gente estar ligado, estar acompanhando, né? Sim. Como hoje vai acontecer aqui no Conexões, né? Muito bem-vinda. Obrigada. Ô, Camila, vamos falar um pouquinho de você antes de entrar propriamente assim na entrevista, né? Afinal, você é psicóloga de formação, Isso. fez o seu curso aqui na USP, graduação? Não, na verdade eu fiz a graduação em Bebedouro, no Centro Universitário Unifafib. Faz 8 anos que eu sou formada já em psicologia e aí fui fazendo cursos de pós-graduação, especialização. Estudar é algo, né, que eu sempre gostei bastante. E aí então eu fui me encontrando, né, e buscando as áreas que eu mais me identificava e fui avançando. E aí hoje eu estou no doutorado faz 2 anos também, aqui na USP. Interessante. E você, de certa forma, exerceu a profissão de psicologia nesse período aí, desde a sua formação, desde a sua diplomação aí? Sim, antes de entrar no doutorado, eu atuava como psicóloga, desde que eu me formei, eu sempre atuei tanto na área clínica quanto na área social, trabalhando com crianças, adolescentes e adultos. Mas o público de adolescente foi sempre um que eu tive um carinho bem especial, assim, sempre me identifiquei com esse público, de estar dialogando, de estar buscando alternativas e estar auxiliando mesmo. Ô Camila, e essa psicologia escolar, assim, mais do interior, do chão da escola, você chegou a atuar também ou não? Não, na verdade eu já atuei numa instituição social que tinha a parte também da educação. Camila, e nessa sua trajetória aí, né, como profissional de psicologia, você chegou a atuar também em escola, na área de psicologia escolar ou não? Então, professor Lages, eu já trabalhei numa instituição, né, que tinha tanto a parte social, de oferecer atividades de contraturno escolar, e também oferecer a educação regular, né, para crianças e adolescentes, né, que tinham condições socioeconômicas mais desfavoráveis. E aí, então, eu fiquei um pouco próxima também dessas atividades, mas ficava atuando principalmente nas orientações com as famílias e com as crianças da parte da educação infantil, realizando algumas atividades em grupo, às vezes algumas orientações mais pontuais. Muito bem. Camila, e o grupo Conversações? Você tem também uma atuação, você participa, né? É um grupo de estudo, é um grupo de experimentação, como é que é? Então, na verdade, o Conversações, ele é um instituto aqui de Ribeirão Preto, que atua na área de mediação e de terapia familiar, tanto em formação quanto na própria atuação. E eles também têm uma parte que, além de atuar na parte privada, eles também atuam fazendo alguns trabalhos, né, para a sociedade. Então, escolas ou algumas instituições do terceiro setor, quando solicitam alguma prática grupal ou alguma outra intervenção, eles costumam fazer também alguns trabalhos assim de forma voluntária. E aí é nesse trabalho que eu entrei e que tem momentos que eu acabo auxiliando de forma voluntária quando é nessa associação com a comunidade. Nós estamos aqui hoje entrevistando Camila Lyon, né, que é psicóloga, doutoranda em psicologia aqui na USP de Ribeirão Preto, e a gente está falando do trabalho profissional dela, principalmente ligado a atendimento de jovens em situação de sofrimento. Isso. Né? É assim que vocês se referem a essa situação. Uma situação, o que é um jovem em situação de sofrimento, afinal de contas, para a gente começar a entrar nessa área propriamente dita? Então, professor Lages, a gente foi entendendo, né, que a sociedade hoje em dia está bastante desafiadora para viver. Eu falo que nós adultos acabamos tendo dificuldade, o jovem mais ainda, porque são várias situações que a gente vai sendo colocado, né, à prova. Eu vou falando assim, né? Então, Camila,
E você tem trabalhado atualmente, né, nessa situação aí dos jovens em situação de sofrimento, né? Como é que você definiria para a gente essa situação do jovem em situação de sofrimento, que é o alvo aí, o objeto aí do seu trabalho? Então, na verdade, o sofrimento, ele faz parte da vida, né? Sim. Em vários momentos da nossa vida, a gente vai experimentando situações que vai trazendo essa aproximação com o sofrimento. E aí a gente vai entendendo que é o sofrimento de modo amplo, né? O sofrimento emocional, o sofrimento social, o sofrimento relacionado a alguma doença física. Então, ele é muito amplo, entre outros. Então, a gente vai entendendo que o jovem, né, ainda mais nos dias atuais, que está bem desafiador viver, né, em sociedade, ele vai tendo as dificuldades, muitas vezes, de enfrentar esse sofrimento de uma forma saudável, que não cause ainda mais danos para a vida dele. E aí eu acho que é importante a gente ir buscando entender, né, como que o jovem ele está lidando com as situações que vai aparecendo no dia a dia dele, né? Seja com a família, com os amigos, na escola, e quando o sofrimento aparece, que efeitos que isso vai trazendo? Então, acho que é mais ou menos isso que a gente vai buscando entender e de que forma que ele vai respondendo a essas situações de sofrimento mesmo. Camila, eu como professor estou aposentado hoje, mas passei a minha vida inteira, minha vida profissional, dentro de escola, de sala de aula, né? E a gente lidava muito com uma questão que hoje está mais assim explícita, está mais debatida, as pessoas encaram isso mais de frente, que é a questão do bullying. Né? Você tem se defrontado com sofrimentos de jovens a partir desse problema, que às vezes acontece muito no ambiente escolar? Sim, acaba aparecendo, né, quando a gente conversa com os jovens, essa questão do bullying. Porque hoje em dia eu acho que a sociedade ela vai colocando alguns modelos, alguns padrões, né, tanto de beleza quanto de relacionamento, do jeito certo de ser, ou do jeito que tem que fazer para ser popular. Sim. Ou não ser popular, e eu acho que isso vai fazendo com que, nesse ambiente, onde é um ambiente de socialização, as pessoas acabam não conseguindo, muitas vezes, conviver e valorizar o que é diferente. E aí cria algumas ideias de como as pessoas têm que ser, e aí vai fazendo essas cobranças, esses julgamentos, ao invés de acolher. Então, eu acho que, não só na escola, né, mas de uma maneira, de um modo geral, a gente vai vendo, né, essa pouca tolerância, às vezes, das pessoas e pouca compreensão, empatia e acolhimento na relação com o outro. Exato. Agora, lá no Conversações, vocês lidam também com essa questão do jovem em situação de sofrimento? Como é que é a relação dessas questões aí? Então, lá no Conversações, como tem a parte de terapia familiar e também de mediação, o sofrimento acaba aparecendo bastante. E nessa parte eu acabo não atuando lá, tem as profissionais que atuam, né? Principalmente a Cristina Rufino, que também é doutora, né? E ela é sócio-fundadora do Instituto Conversações, e outras profissionais vão atuando nesse trabalho, né? Da terapia familiar e da mediação. Mas no grupo e nos grupos que a gente faz nas escolas, né, que a gente já fez, aparece sim. Camila, e essa questão do sofrimento, né, está muito ligado também à questão da depressão, né, que é uma realidade muito assim cruenta dos nossos dias. E muitas vezes a gente imagina que depressão é só da vida adulta, só das pessoas mais velhas. Tem muito jovem depressivo também? Tem se deparado com essa situação entre os jovens? Esse, na verdade, é um grande mito que foi sendo construído, né? De que a fase da infância quanto da adolescência é tudo tranquilo, porque não tem preocupação. É muito comum a gente ouvir, né? Ah, jovem não tem preocupação, com o que ele vai se preocupar? Sempre brincando, sempre se divertindo, não tem muito compromisso com nada. Isso, não é bem isso, né, Camila? Não é bem isso, ainda mais na adolescência a gente vai vendo que é uma fase de muitas novidades, eu falo, né? Que o jovem, quando ele entra nesse momento, ele é convidado a várias experiências novas, né? Ele vai tendo a cobrança, né, em relação ao vestibular, aos planos futuros, vai fazer uma faculdade, não vai? Como é que vai fazer para começar a independência financeira? Tem a questão também que ele começa a experimentar os relacionamentos, né? Que aí vem a parte da sexualidade, que vai trazendo várias questões, né? Tanto em relação ao relacionamento em si,
si, quanto à questão da orientação sexual, ou mesmo as questões relacionadas à identidade de gênero. Então, é um leque de novidades que eles começam a experimentar. E aí eu acho que vai ficando bastante essa questão, né, de muitas coisas para o jovem ir lidando. E a depressão, quanto outros transtornos, às vezes acaba visitando, né? Eu falo, a vida do adolescente. Por isso que é importante estar atento para essas questões, né, de ver como é que ele está lidando, para que não chegue a esse ponto, né, da depressão ou desenvolver outros transtornos. Isso. Camila, já no finalzinho aqui do primeiro bloco, só aproveitando aqui, né, para os nossos telespectadores e para os nossos ouvintes aí da multiplataforma Tati, temos aqui a nossa obra Ribeirão Preto Revisitada, lançada há 3 anos atrás. Eu estou com alguns volumes ainda, né, da cota que o autor recebeu, né, do projeto do PROAC. É um projeto incentivado pelo PROAC ICMS. Eu gostaria de estar distribuindo essa obra para os nossos telespectadores e ouvintes que estão nos acompanhando agora, durante o programa, o Conexões Ribeirão do dia de hoje, né? Então, para isso, se você quiser receber em sua casa, pelo correio, o Ribeirão Preto Revisitadas, mande para a gente pelo WhatsApp, né, o seu nome, o seu endereço completo com o CEP, não esquecer do CEP, né, que vai pelo correio. Então, anote aí o número do nosso WhatsApp, né, para quem quiser aí estar concorrendo às 5 primeiras chamadas, as 5 primeiras mensagens. Os 5 primeiros que mandar a mensagem, colocando o nome e o endereço, o CEP direitinho, né, do endereço, vai estar recebendo graciosamente. É um programa incentivado, portanto não pode ser vendido, o livro tem que ser distribuído gratuitamente. Anote aí, está passando aí também na sua tela o número do nosso WhatsApp, né? É o 993329340. Vou repetir, né? Mais uma vez, está passando na telinha aí também. É o 993329340. Um número fácil, né? Manda para a gente, os 5 primeiros vai estar recebendo aqui o Ribeirão Preto Revisitado, né? A gente vai encerrando aqui o primeiro bloco. Daqui a pouquinho a gente volta, continuando a conversa aqui com Camila Leon. Tem muita coisa ainda para a gente falar hoje, né, Camila? Sim, tem. Vamos lá. É muito mais música. Olá, amigos. Aqui quem fala é o Lourenço. Aqui é o Lorival. Estamos aqui na programação com muitas músicas, muito papo gostoso para contar para vocês. Um abraço, Lorival. Um abraço, Lourenço. Lourenço e Lourival, toda quinta às 9h30 da noite. Na TV Tati, muito mais Ribeirão. Você sabia? Você sabia que existem plantas certas para cultivar em apartamentos? Quem mora em apartamentos e gosta de um cantinho verde pode recorrer às variedades de cactos, a agave e a aloe vera, também conhecida como babosa, a popular espada de São Jorge e a pata de elefante. Em geral, elas são plantas bastante versáteis, se adaptando tanto a vasos quanto a canteiros, dentro ou fora da casa. E elas também se desenvolvem bem em varandas e terraços porque gostam de muita luz e são resistentes a ventos. Vale ressaltar que elas também são uma alternativa mais sustentável de cultivo, já que necessitam de pouca manutenção hídrica. E aí, já está pensando em investir no seu jardim? É muito mais sabor. Vamos dar a volta ao mundo sem sair de casa? Convido você, junto comigo, a fazer uma viagem gastronômica por vários países, conhecendo diversas culinárias saborosas, práticas e muito gostosas. Programa Receitas com Sotaque, com Lília Machado. Terça, às 8 da noite. Na multiplataforma do Grupo Tati de Comunicação.
De volta aqui ao Conexões dessa semana, entrevistando a nossa querida Camila Lyon, né? Ela que é psicóloga, ela que é doutoranda em psicologia aqui na USP, ela que tem feito um trabalho maravilhoso junto a jovens, adolescentes, né? Focando principalmente essa questão do sofrimento, né? Nessa fase aí da vida das pessoas, né? Camila, e todo esse trabalho vai acabar resultando num livro que vocês estão aí preparando, né? Isso. Como se dizia antigamente, já está no prelo, né? Como é que é esse livro? Como é que foi a transposição dessas experiências que vocês tiveram para essa publicação? Então, eu estudo as práticas narrativas coletivas e essas práticas, né, elas vão entendendo que as pessoas sempre estão respondendo a situações de sofrimento e elas vão tentando auxiliar a buscar as histórias de respostas, né? Então, quais são os recursos, quais são as ações que as pessoas têm feito. E mais do que isso, essas práticas vão falando da importância de sempre quando a gente conversa com pessoas em situações de sofrimento, que a gente possibilite, que a gente seja como se fosse mensageiro, que as pessoas falem através da gente. Então, que a gente possibilite a conexão de que essas pessoas possam auxiliar outras pessoas que vivem situações semelhantes. Então, pensando nisso, né? E considerando essa prática, nós desenvolvemos, igual eu disse antes, né? Eu, a Cristina Rufino e a Aglaia Rufino também, que é do Conversações, uma prática grupal com alguns adolescentes numa escola que estavam vivendo situações de sofrimento. E nessa atividade foram realizados alguns encontros inspirados pelas práticas narrativas coletivas, onde a gente foi vivendo várias experiências. A gente fala que a gente convidou eles para fazer uma viagem, né? Uma viagem para viver outras histórias possíveis, revisitar momentos da vida deles, revisitar as histórias de recursos. E aí foi surgindo essa ideia do livro, para que eles pudessem auxiliar outros jovens, porque eles também traziam muito esse desejo de estar auxiliando, não só de se ajudarem, mas também possibilitar essa conexão com outros adolescentes. Camila, e é muito importante sempre a gente registrar, quando tem um trabalho legal, que vai ser útil para outras pessoas, né? Que muitas vezes até vivem uma situação semelhante, é muito importante você estar registrando isso na forma de uma publicação, por exemplo, ou na forma de um site na internet, né? Hoje nós temos várias possibilidades nesse sentido, né? Sim. E para poder estar expandindo, para poder estar levando para os outros essa experiência e esse engajamento, enfim, esses bons exemplos de trabalhos que muitas vezes a gente tem aí na sociedade. Né? Com certeza, professor Lages. E eu acho que é bem importante, né, esse movimento que a gente vai convidando, porque a forma que a gente vê o adolescente e a forma que a gente se relaciona com ele vai ajudando a construir quem ele entende que ele é ou de quem ele entende que pode ser. Então, a gente acha que é muito importante, a partir do momento que o adolescente vem no grupo, né, por estar vivendo uma situação de sofrimento, e ele vai sendo colocado a pensar e a identificar que ele tem muitos recursos e habilidades que ele já tem usado para enfrentar isso. E ele sair disso, né, como autor, né, também de uma história para ajudar outras pessoas, né, eu entendo que isso é bastante rico mesmo. Muito e tem legal. efeitos interessantes. Muito legal. Camila, agora eu gostaria de perguntar para você o seguinte também, uma coisa que preocupa muito, né? Preocupa os pais, preocupa professores, preocupa psicólogos, quem trabalha com jovem, né? A questão do suicídio nessa faixa etária. É uma questão preocupante, vocês também lidam com isso lá no trabalho de vocês. A gente, por exemplo, tem algumas notícias, algumas informações assim, que o índice de suicídio entre jovens é muito alto, por exemplo, em países como Japão, Coreia do Sul, né? E isso muito em função da cobrança. Então, quando vem uma decepção na vida, a decepção é tão grande que a pessoa perde a esperança de viver. É isso mesmo? Isso tem acontecido no Brasil também? Isso tem acontecido aí diante
no trabalho de vocês, afinal, tem se deparado com essa situação? Sim, diariamente a gente vai se deparando com essa situação, infelizmente, né, do suicídio, mas como você disse, o índice tem aumentado, né, cada vez mais, principalmente na faixa etária dos jovens mesmo, né, dos adolescentes e pessoas no início da juventude, e eu entendo que é um pouco daquilo que a gente estava conversando, né, há muitas cobranças, né, eu falo que mesmo com a tecnologia, ela trouxe muitas possibilidades de a gente viver coisas, né? Mas trouxe muito acesso à informação. Eu acho que a gente vai ficando com a ideia de que a gente nunca vai sabendo o suficiente, nunca vai dando conta das coisas o suficiente, porque agora o mundo parece que está bem grandão, está quase inalcançável, assim. E aí vai lidando com essas questões. E a gente vai entendendo, né, o suicídio de uma forma muito mais multifatorial, né? Então, tem a causa que às vezes pode estar ligado a um transtorno mental, mas também a gente vai vendo toda a questão mais macro, né? Então, a gente vai vendo as problemáticas que vai acontecendo na sociedade, que também vai podendo produzir um pouco dessa situação que vai acometendo tantas pessoas, que vai sentindo essa sensação, né, de que não tem saída, né? E que o suicídio acaba sendo visto como sendo um caminho. E aí que é um momento que é preocupante, que a pessoa precisa mesmo, né, de um espaço de acolhimento, um espaço de escuta, sem julgamento, né? Porque muitas pessoas às vezes acham que é frescura ou é fraqueza, mas na verdade quando a pessoa está nessa situação, né, próxima da ideia do suicídio, né, porque o sofrimento está muito intenso, o sofrimento emocional. Eu citei o caso do Japão e da Coreia, diz que acontece muito suicídio entre jovens depois, por exemplo, de uma reprovação no vestibular, né? A família toda naquela expectativa, vai ser aprovado, vai entrar para a universidade e de repente vem uma reprovação. E muitos jovens cometem suicídio em função disso. Aqui no Brasil, por exemplo, que tipo de cobrança, assim, vinda principalmente da família ou da sociedade, tem levado jovens a suicídio? Por exemplo, seriam questões relacionadas a estudo, escola? Eu acho que talvez não, hoje, pelas crises que a situação está passando, né? Mas seria questão de opção sexual nessa fase, questões religiosas, enfim, o que você tem se deparado com isso aí? Eu tenho percebido que tem bastante essa questão, né? Tanto de orientação sexual, quanto a questão dos padrões de beleza, né? Que principalmente na era das redes sociais vai colocando, né, o que é bonito, o que não é, qual é o corpo ideal, e também questões relacionadas, né, com as cobranças em relação ao futuro, à escola, igual você está dizendo. Então tenho percebido um pouco bastante dessas questões assim mesmo. Camila, você esteve conosco aqui há pouco tempo, né? Sim. Aqui no Instituto SEB, né? Comemorando os 2 anos do nosso programa Conexões. Ele começa exatamente em agosto de 2017, né? Quando o primeiro programa foi levado ao ar. Então, nós resolvemos reunir aí principalmente os entrevistados e os próximos entrevistados como você, nessa comemoração que aconteceu no dia 8 de agosto, uma quinta-feira, aqui no Recafé, que funciona no interior do Instituto SEB, né? Reunimos aí diversos entrevistados, alguns amigos, alguns convidados, né? Foi um papo agradável, tranquilo. Foi uma noite gostosa. Foi uma noite gostosa, né? Sim. Sem dúvida, né? E principalmente pela razão de ser, né? 2 anos o nosso programa aí. Precisa ser comemorado. Afinal de contas, 2 anos ininterruptos, né? Sempre com um convidado todo especial, como está acontecendo hoje, né? Camila, nosso programa fica por aqui hoje. Nós agradecemos muito a sua vinda, a sua presença, né? Depois do lançamento do livro, a gente quer de novo voltar nesse assunto, né? Trazê-la de volta para falar. Eu que agradeço, e eu só gostaria de falar que eu tinha esquecido, né? E eu acho que é uma parte bem importante, que em breve vai ser lançado o financiamento coletivo do livro, então a gente vai precisar bastante da colaboração das pessoas. O Cordeiro de Sá está junto com a gente e auxiliando nesse processo, então vai ser bem importante. Manda para a gente aí as informações para a gente estar auxiliando nessa divulgação também. Mando sim, que vai ser uma produção coletiva. Obrigada, professor. Eu que agradeço, né? Encerramos aqui mais uma vez o Conexões dessa semana, convidando todos e todas para estar com a gente novamente na semana que vem aqui pela multiplataforma TAT. Até lá!